estar aqui novamente com vocês, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, por mais esse momento de dedicar ao estudo da Palavra do Senhor nesse momento. Agradecendo a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e pedindo a Deus que nos abençoe nesse momento enquanto nós partilhamos a Palavra do Senhor. A pergunta que eu tenho para esta noite é: que legado nós deixaremos para esta geração e para a próxima geração, enquanto família, enquanto uma família que teme ao Senhor, enquanto uma família que tem a responsabilidade de existir enquanto família abençoadora, família bem-sucedida, família que teme ao Senhor? Então, diante dessa pergunta, nós entendemos, com base no Salmo 128, o versículo de número 3, a parte B, porque a parte A diz assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Então, essa expressão, teus filhos como rebentos à roda de uma mesa, isso implica para nós que nós devemos treinar, ter filhos e ensinar filhos, de modo que eles sejam filhos piedosos, frutíferos e que eles também deem continuidade ao legado, a um legado piedoso de uma família que teme ao Senhor. A nossa família precisa deixar um legado para esta geração e para a próxima geração. E diante disso nós devemos então treinar os nossos filhos, educá-los, ensiná-los em uma piedade para que se tornem pessoas, filhos frutíferos e que esses deem pelo seu próprio testemunho, pela sua própria vida, o testemunho de que são filhos piedosos, comprometidos com o Senhor, filhos que honrem o nome do Senhor. É necessário que nós tenhamos uma família abençoada e filhos então tementes, piedosos, que darão continuidade a esse legado que nós temos a responsabilidade de implementar em nossa família nesses dias e também fazer com que a nossa família esteja propagando esse lar temente a Deus, esse lar que teme ao Senhor, Deus soberano e que governa as nossas vidas. O texto diz que esses filhos, ou os nossos filhos, eles são como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Observe que o texto não está dizendo que os nossos filhos já são árvores maduras, frutíferas, mas estão dizendo que eles são como que broto, O rebento é a ideia desse broto que está brotando dessa árvore, que já é madura, que já é frutífera. Então, esses filhos devem prosperar, devem ser filhos piedosos, que venham frutificar, que venham produzir vida piedosa, que venham demonstrar vida piedosa. São pequenos brotos que crescem ao redor da árvore ou a partir da árvore. Eles crescem, eles nascem ali e devem ter esse compromisso de dar continuidade ao mesmo fruto que a árvore dá. Então perceba isso. Se nós, enquanto pais, enquanto mães, não somos frutíferos, não somos piedosos, não estamos dando frutos da palavra de Deus, dos princípios de Deus, das prescrições de Deus, nós então teremos filhos que não terão essa vida frutífera, não darão frutos como consequência por causa da nossa escassez, por causa da nossa aridez. Então, se somos árvores frutíferas, se somos uma família bem-sucedida, uma família abençoada, nossos filhos também terão a responsabilidade de deixar esse legado, de darem continuidade a esse legado. Por quê? Porque é certo que um dia esses filhos que são rebentos, que são brotos, irão substituir a árvore, que são os pais, e eles mesmos darão os seus próprios frutos no devido tempo, de conformidade com aquilo que nós ensinamos, de acordo com aquilo que nós doutrinamos. Esse versículo traz duas implicações sérias, responsáveis
sobre as nossas vidas. A primeira implicação: os nossos filhos ainda estão sendo desenvolvidos, eles se encontram em pleno desenvolvimento. Eles não são perfeitos e precisam e carecem de ser treinados, ensinados por cada um de nós pais. Embora nós entendamos que eles tenham potencial em si mesmos para produzir frutos, para se tornarem uma árvore produtífera, frutífera, eles ainda não estão maduros. Eles vão precisar de tempo para se desenvolver, para amadurecer. A grande pergunta é: aonde eles irão se desenvolver? Aonde eles vão amadurecer? Em que lugar, em que condição eles serão treinados, lapidados? Onde eles encontrarão a total produção, a total provisão de um alimento correto, de uma sustentação correta? Nós entendemos, de acordo com esse texto, o Salmo 128, que eles terão toda essa oferta, toda essa nutrição, toda essa bagagem, todo esse conhecimento em um lar que é nutritivo e temente a Deus. É isso que o Salmo está dizendo. O que é um lar nutritivo? O que é um lar que providencia filhos piedosos, filhos tementes e comprometidos com Deus? Um lar nutritivo é aquele lar que o pai, ele é o sacerdote do lar, ele é aquele que lidera o lar, é aquele que tem uma esposa temente, fiel a Deus, que é frutífera, que produz o crescimento desses filhos. Então, exatamente no lar, na nossa família, no seio da nossa família, que os nossos filhos encontrarão toda a provisão. Isto é, um lar no qual a centralidade é o próprio Deus, a primazia é a palavra de Deus, a primazia é uma vida de oração, a primazia é um relacionamento piedoso, de convivência, de relação entre os membros da família, de modo que todos temam a Deus, de modo que a palavra opere no coração de todos, e esses filhos então vêm sendo desenvolvidos, vêm sendo nutridos, crescem para a glória de Deus, para a exaltação do nome de Deus. Com toda certeza, esses filhos, eles cometerão erros, e eles precisam então de ser guiados por esses pais. Por isso o Salmo faz essa advertência: homem bem-aventurado é aquele que teme a Deus e que anda nos seus caminhos. O homem temente a Deus que anda nos seus caminhos, ele também terá uma esposa fiel, produtiva, que faz com que os filhos também cresçam nesse princípio. Vejam bem, enquanto eles cometem os seus erros, nós pais comprometidos com Deus teremos que guiá-los. Muitos de nós desejam ter filhos perfeitos. A verdade é que nenhum de nós, pai, é perfeito. Nenhum de nós desfruta de perfeição. Então nós precisamos entender que os nossos filhos precisam crescer juntamente conosco. Pai, mãe e filhos crescendo, buscando a perfeição diante da palavra de Deus, buscando a santificação no temor a Deus, no conhecimento de Deus e no conhecimento da sua palavra. A segunda implicação que nós temos a partir desse texto é que nossos filhos, eles precisam ser treinados, eles precisam ser cuidados por nós, eles precisam ser dirigidos, direcionados por nós de uma forma bem paciente, com muita paciência, com muito amor, com muita persistência. Um grande problema é que nós, pais, perdemos a paciência com muita facilidade, nós desistimos com muita facilidade, porque esse árduo trabalho de diariamente, de forma persistente, para educar esses filhos, para treinar esses filhos na piedade, nos custa muito. É um grande desafio que nós pais temos. Vejam bem, nós precisamos entender que uma árvore, ela não dá fruto da noite para o dia. Precisa de persistência dia e noite, cuidando dessa árvore. É preciso muito carinho, é preciso muita proteção,
muito cuidado para com esse filho. E nós precisamos entender aqui exatamente a linguagem da figura de uma agricultura, da lavoura. Você precisa arar a terra, você precisa plantar, você precisa fazer a capina, você precisa regar, você precisa adubar. E como esse lar piedoso faz isso? Como que esse pai temente, como que essa mãe que é frutífera, que é piedosa, que é temente a Deus faz isso? Vida de oração e estudo da palavra. Como que nós aramos a terra, como que nós plantamos, como que nós adubamos, como que nós regamos. Todos os dias, de forma persistente, incansavelmente, reunir os nossos filhos, estudar a palavra, vida de oração, treina na palavra, desenvolve na oração, cresce no conhecimento de Deus, cresce na comunhão com Deus. E a verdade aqui é que esses filhos, sendo nutridos à medida que vão crescendo, à medida que vão ganhando conhecimento dessa palavra e o temor de Deus, eles darão os seus frutos no devido tempo. Eles serão como rebentos à roda da mesa e eles darão os seus devidos frutos com base no crescimento, no conhecimento que eles têm do próprio Deus e da palavra de Deus. Tudo isso nós precisamos considerar que esse exercício, que essa responsabilidade do pai que é temente a Deus, do pai que anda nos caminhos do Senhor, dessa esposa que é uma bênção no interior da casa, uma videira frutífera, tudo isso precisa ser feito debaixo da graça de Deus, do favor imerecido de Deus, da misericórdia e compaixão de Deus. Concluindo, nós precisamos entender que todo o projeto de Deus para uma família bem-sucedida, um lar abençoado, ele começa exatamente com um homem piedoso que anda nos caminhos do Senhor, conforme o versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Depois ele demonstra que esse homem temente a Deus, que anda nos caminhos de Deus, ele lidera sua esposa, ele faz com que a sua esposa seja uma esposa virtuosa, ela seja frutífera, ela seja produtiva no interior da sua casa. E ambos, o pai temente, a mãe produtiva e frutífera, eles ambos conduzirão esses filhos, ensinarão, treinarão esses filhos na piedade, no temor a Deus, no comprometimento com Deus. Como? Aplicando Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando ela for velha, ela não se desviará. E essa é a aplicação desse salmo, do versículo 3, parte B, para os nossos corações, para a nossa família nesse momento. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe você, homem, sacerdote do lar, Deus abençoe você, essa esposa do interior da casa, como videira frutífera. Deus abençoe os seus filhos, para que cada um deles seja como rebentos da oliveira à roda da mesa de sua casa. Deus assim os abençoe. Deus assim faça da sua família uma família bem-sucedida, uma família abençoada, um lar onde a glória de Deus é exibida de forma persistente, continuamente, e os nossos filhos darão continuidade nesta geração e na próxima geração de um legado de piedade, de uma família que teme ao Senhor e que honra ao Senhor. Deus os abençoe. Fique todos com a paz de Cristo. Até mais, um abraço e amém.